os contratos de antes eram burros? Não, antes não tinha contrato, aluno Uniex. Antes, a Cardano você só podia fazer transacionar Cardano de lá para cá, daqui para lá, né? Agora tem contratos inteligentes. Agora, o contratos inteligentes, aliás, isso é uma pergunta boa, inclusive. Contrato inteligente não é que eles são inteligentes, não é porque tem inteligência artificial, não é um contrato que é inteligente porque ele toma decisões sozinho, ele executa decisões sozinho, não toma decisões sozinho, ele não faz escolhas. Não, uma coisa inteligente seria uma coisa que tomaria decisões por você, né? No caso, o contrato inteligente. O que é o contrato inteligente, pessoal? O que é um contrato? Vamos começar por essa meta. O que é um contrato? Contrato é um instrumento onde a gente faz a gente combina entre duas partes, né? Em que a parte A tem uma responsabilidade e a parte B tem uma outra, tem um dever, uma responsabilidade para cada um dos lados. E esse contrato, assim, por exemplo, contrato de aluguel, eu alugo um imóvel, né? E o dono do imóvel aluga para mim esse imóvel. A gente faz um contrato. O que diz nesse contrato? Como é que eu vou pagar ele? Quanto tempo vale esse contrato? Quais são as minhas obrigações como inquilino? Quais são as obrigações dele como dono? Então, se tá escrito lá no contrato que se tiver um defeito, se vazar água, o dono tem que arrumar. Ou não, tá escrito lá que quem tem que arrumar sou eu, que sou locatário, não locador, né? Eu que sou o locador. Então, isso é uma série de regras. E essas regras, né, elas são definidas assim. Se acontecer A, o que acontece no contrato lá? Se, por exemplo, se eu pintar uma parede de outra cor sem pedir autorização para o dono do imóvel, o que acontece comigo? Você vai ter que pintar de volta na hora de entregar o imóvel. Então tem uma sanção, então alguma coisa que eu não podia fazer, ou poderia fazer ou não podia fazer, mas se eu não puder fazer, pode dar um problema. Por exemplo, não pode fazer barulho no apartamento. Se acontecer de você fazer barulho depois das 10, vai ter uma multa do condomínio. Essa multa vai ser, se você fizer isso no meu apartamento, como vai ficar, eu vou te cobrar 2 vezes a multa no aluguel. É uma regra que você pode colocar lá. Quem que determina se essa regra vai valer ou não, se essa regra vai ser executada ou não, né? Eventualmente, em última instância, é um juiz. Normalmente, quando você faz um contrato, lá tá lá, foro, eu não lembro agora a palavra que está escrito, mas o foro de competência. Quem que é o foro de competência? É o juiz, né, a jurisdição que vai ser julgado aquilo. Então, você coloca lá foro de competência, no meu caso aqui, São João da Boa Vista, cidade que eu moro. Então, quando acontecer um litígio, ou seja, um desacordo, estava escrito no contrato, eu não cumpri, você fala que eu falo que eu cumpri, você fala que eu não cumpri, a gente vai ter que entrar num processo judicial e no processo judicial vai ser resolvido tudo isso. Fiz esse loop todo aqui para a gente chegar no ponto. O que é um contrato inteligente? Basicamente é um contrato onde você escreve essas regras em forma de programação, de linguagem de programação, você programa isso na blockchain, você programa lá, por exemplo, que a cada 10 dias eu vou pagar o aluguel, tá? Ou a cada mês que seja. A gente combina lá, no caso da Cardano, eu vou pagar, por exemplo, 50 ADAs por mês de aluguel. Aí, todo mês, eu vou lá, crio um contrato inteligente, que quando dá o dia 30 do mês, eu vou transferir 50 ADAs da minha carteira para a carteira de tal pessoa. E aí, junto com isso, naquele contrato também tem lá viajando, tá? Imagina que o apartamento aqui tem aquelas fechaduras inteligentes também, que é uma fechadura eletrônica, você consegue controlar para o computador. Você poderia fazer um contrato na blockchain, um contrato inteligente, que libera a abertura da porta para mim, né? Enquanto eu estiver pagando aquele negócio. Se chega um mês eu não pago, né? O contrato inteligente vai lá, não tem saldo de Cardanos para eu pagar 50 Cardanos, o contrato automaticamente bloqueia a minha fechadura. Então, o contrato inteligente é isso, gente. É um contrato onde as regras estão pré-estabelecidas, são conhecidas pelas partes, e quando alguns dos fatores, né, dos fatos geradores de A ou B dentro do contrato, né, as regras do contrato são atendidas, uma regra, ou seja, uma regra de sanção, uma regra de recebimento, ou seja lá o que for, esse contrato automaticamente ele é executado sem que seja necessário eu ter um foro, né, um juiz decidindo o que isso vai acontecer. Isso é tudo de forma descentralizada. Então, quando você faz um contrato de empréstimo, por exemplo, na blockchain, eu faço um empréstimo, eu deposito criptomoedas num contrato inteligente. Esse contrato inteligente emite DAIs, por exemplo, no Maker. Eu falei da Maker na sexta-feira. Eu deposito lá X Ethereums, por exemplo, e a DAI, e eles me dão X DAI, né? Y DAIs. Então, eu pus 10 mil dólares em Ethereum, eles me dão 7 mil
dólares em DAI, por exemplo. O que diz o contrato inteligente que eu acabei de fazer, né, que eu acabei de assinar? Quando você vai lá, assina a transação, você está assinando esse contrato. Que se o preço do Ethereum cair abaixo de X dólares, com base na minha entrada, né, o ponto que eu coloquei aquele contrato, esse contrato automaticamente será liquidado. O que significa isso? Eu perco os meus Ethereums que estavam lá nesse contrato e esses Ethereums vão ser vendidos para alguém para quitar a minha dívida, que a minha dívida era em DAI. Eu tinha 7 mil dólares de DAI em dívida com o contrato inteligente. Quando aconteceu isso, os DAIs continuam comigo, mas o meu Ethereum eu não consigo mais devolver. Essa é uma das regras do contrato. Se o preço cai abaixo de tanto, faça isso, que é devolver, vender o contrato a mercado, por exemplo. A outra opção que tem lá no contrato, se eu, que peguei os DAIs, devolver os DAIs para o contrato, ou seja, eu recebi lá 7 mil em DAIs, 7 mil DAIs, 7 mil dólares em DAI. Aí eu vou lá e devolvo, eu vou lá e deposito os 7 mil DAIs de volta no contrato inteligente. O que o contrato inteligente faz? Ele devolve para a minha carteira os Ethereums que eu tinha depositado lá, isso tudo de forma 100% automática. Isso é um contrato inteligente. O inteligente do contrato é essa questão de executar as regras definidas naquele contrato de forma automática, tá? Mas o contrato inteligente é só o contrato entre as partes. Se tiver divergências, ainda existe o poder judiciário. Em tese, Edilson, em tese, você raramente tem divergência, porque as regras estão descritas em forma de código de programação. Então, assim, ó, um contrato que você tem divergência quando acontece uma divergência no contrato? Quando você acha que foi A e a outra parte acha que foi B, certo? Quando duas partes diferentes, né? Quando dois lados têm pensamentos opostos sobre um ponto. É mais ou menos assim. No contrato fala que eu não posso furar a parede. Eu fui lá e furei a parede. Porra, é óbvio que eu furei a parede. Não tem assim, tá, a prova tá ali. Você não é o tipo de coisa que você não precisa nem comprovar que não precisa de juiz para falar isso. Pô, tá lá, o furo tá na parede. Então, não há dúvidas quanto a isso. Isso é um tipo de coisa. Outro tipo de coisa é assim, ó, tem uma infiltração na parede. Aí eu falo que já tinha infiltração na parede. O dono do imóvel fala, não, aquilo apareceu depois e foi culpa minha, porque eu que furei a parede e fiz o negócio. Veja como muda a situação. Agora, eu estou dizendo que não fui eu, e ele está dizendo que fui eu. E a gente não chega num acordo. Se a gente não chega num acordo, a gente precisa de alguém para intermediar. A gente precisa de um árbitro para fazer isso, uma arbitragem, que é o que o juiz faz. Ele arbitra, coloca o lado, coloca o outro, e aí, eventualmente, se não há um acordo, ele vai decidir por A ou por B. Os contratos inteligentes, as regras estão descritas e não tem dúvida se aconteceu ou não. Por exemplo, a regra é, se o Ethereum cair 10%, o contrato é liquidado. Não tem dúvida, o Ethereum caiu 10%, o contrato foi liquidado. Quando você assinou o contrato, você já sabia que ele era assim. Quando a gente põe nossas moedas em stake, quando a gente faz qualquer coisa de contratos inteligentes, a gente já sabe a regra. Então não tem como você discutir uma regra que é objetiva. Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de contratos inteligentes, a gente tem regras objetivas. Por isso que funciona. Porque as regras são objetivas e regras objetivas não tem. Ela é quantitativa e é objetiva. X%, preço, né? Uma série de coisas que podem acontecer ali. Mas são objetivas. Como é objetivo, não tem dúvida. Como não tem dúvida, não tem que ter falhas. O que pode dar problema eventualmente eu coloquei meu dinheiro no contrato inteligente, o contrato inteligente estava funcionando, estava tudo certo, só que alguém conseguiu hackear esse contrato inteligente e aí roubou o dinheiro que estava lá. Só que veja que aí é um problema bem diferente, porque aí eu vou querer processar a empresa que fez esse contrato inteligente porque eu quero meu dinheiro de volta. Mas não foi uma falha no contrato. Você não está precisando de alguém para arbitrar o que estava no contrato. Você está precisando de alguém para arbitrar uma situação extra-contrato, uma situação que diz respeito ao que aconteceu depois. Porque foi uma falha que não estava no contrato e alguém explorou e agora de quem que é a responsabilidade disso. Mas você entende que são coisas diferentes, né?